Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 13. Não tem planta que derrube imperadores, mas Rachel tem uma. Arrumamos os puffs em círculo. Rachel abriu uma planta baixa no chão entre nós. Você sabe sobre os fasces do imperador? Meg e eu nos inteiramos como quem diz quem não dera saber. Estamos familiarizados, falei. Em São Francisco destruímos os fasces de Cômodo e Calígula, o que os deixou vulneráveis à morte. Você está sugerindo que a gente faça o mesmo com o Nero? Rachel fez bicinho. Isso estragou minha grande revelação. Levei um tempão para entender tudo. Você foi ótima, garantiu Meg. Apolo só gosta do som da própria voz. Peço perdão. Você descobriu a localização exata dos fasces do Nero? Interrompeu Nico. Isso seria muito útil. Rachel se impertigou um pouco. Acho que sim. Essas são as plantas originais da Torre de Nero. Não foi fácil conseguir. Will soltou um assobio admirado. Aposto que muitos botãs morreram para nos trazer essa informação. Rachel olhou para ele. O quê? Nico suspirou. Deve ser uma referência a Star Wars. Meu namorado é o pior tipo de fã de Star Wars. Olha só, Signor mitomágico. Se você ao menos assistisse a trilogia original... Will olhou para o resto de nós em busca de apoio, mas todos estávamos com cara de paisagem. Ninguém? Ah, pelos deuses, vocês são incorrigíveis. Enfim, continuou Rachel. Minha teoria é de que Nero deve guardar os fasces aqui. Ela indicou um ponto na metade de uma planta de corte lateral na torre. Bem no meio do prédio. É o único andar sem janelas externas. Só dá para chegar lá por um elevador especial. Todas as portas são reforçadas com um bronze celestial. O prédio todo é uma fortaleza, mas esse andar seria impossível de invadir. Meg assentiu. Sei de que andar você está falando. Nós nunca podíamos ir lá. Nunca. Um tremor acometeu nosso grupinho. Os braços de Will ficaram arrepiados. A ideia de Meg, a nossa Meg, presa naquela fortaleza do mal, era mais perturbadora do que qualquer quantidade de vacas e pinguins misteriosos. Rachel trocou a planta, abrindo-a do andar ultra seguro. Aqui. Só pode ser esse cofre. Vocês jamais conseguiriam chegar perto, a não ser que... Ela apontou para um aposento próximo. Se eu estiver interpretando esses desenhos corretamente, aqui deve ser uma cela para prisioneiros. Os olhos dela estavam soltando faíscas de empolgação. Se vocês conseguissem ser capturados e convencessem alguém lá dentro a ajudar a soltá-los... Lu estava certa. Meg olhou para mim com ar de triunfo. Eu te disse. Rachel franziu a testa, amontoando os pontinhos azuis de tinta. Quem é Lu? Contamos a ela sobre Luguzel e o momento especial que tivemos juntos antes que eu a jogasse de um prédio. Rachel balançou até a cabeça. Olha, se vocês já pensaram em todas as minhas ideias, por que estou aqui falando? Não, disse Will. Você está confirmando. E confiamos mais em você do que em... outras fontes. Eu esperava que ele estivesse se referindo a Lu e não a mim. Além do mais, acrescentou Nico, você tem as plantas. Ele observou a planta do andar. Mas por que Nero deixaria os prisioneiros no mesmo andar do seu bem mais precioso? Guarde seus fasces perto, especulei, e seus inimigos ainda mais perto. Talvez, disse Rachel, mas os fasces estão muito protegidos, e não só por dispositivos de segurança e guardas normais.
Tem alguma coisa dentro do cofre. Alguma coisa viva. Foi minha vez de ficar arrepiado. Como você sabe disso? Uma visão. Só um vislumbre, quase como se Piton quisesse que eu visse. A figura parecia um homem, mas a cabeça era de leão? Arrisquei. Rachel fez uma careta. Exatamente. E rastejando em volta do corpo dele, cobras. Então você sabe o que é? Procurei a lembrança. Como sempre, estava inalcançável. Vocês podem se perguntar por que não existia um controle maior sobre o meu conhecimento divino, mas meu cérebro mortal só tinha uma capacidade de armazenamento imperfeita. Só posso comparar minha frustração ao sentimento de fazer um teste difícil de interpretação de texto. São 50 páginas para ler, e até aí tudo bem. Mas, de repente, o professor decide testar nossa compreensão perguntando rápido. Qual era a primeira palavra da página 37? Não tenho certeza, admiti. Uma espécie de guardião poderoso, obviamente. Nossa estrofe mais recente da profecia mencionava um leão por uma serpente envolvido. Contei para Rachel sobre nossa viagem de arrepiar os cabelos com as irmãs cinzentas. Nico olhou para as plantas de cara amarrada, como se pudesse intimidá-las para que abrissem o bico. Então, seja qual for o guardião, Nero confia a própria vida a ele. Meg, achei que você tivesse dito que Luguzel é uma grande e poderosa guerreira. Ela é. Então por que não consegue derrotar esse guardião e destruir os faixas? Perguntou ele. Por que ela precisa, sabe, que vocês sejam capturados? Nico elaborou a pergunta com muita diplomacia, mas entendi o que ele quis dizer. Silo não era capaz de derrotar o guardião, como eu, Lester Papadoulos, não tão grande, não tão poderoso, poderia fazer isso. Sei lá, respondeu Meg, mas deve ter um motivo. De repente, o motivo é que Lu prefere que a gente morra e não ela, pensei. Mas sabia que não deveria dizer isso. Vamos supor que Lu esteja certa, continuou Nico. Vocês são capturados e colocados na cela. Ela solta os dois. Vocês matam o guardião, destroem os faixas e enfraquecem Nero. Viva! E mesmo assim, não quero jogar um balde de água fria. Vou te chamar de balde de água fria de agora em diante, disse Will alegremente. Cala a boca, Solace. Mesmo assim, tem metade de uma torre e um exército inteiro de segurança do Nero entre vocês e a sala do trono, certo? Nós já enfrentamos exércitos inteiros antes, observou Meg. Nico riu, o que eu não sabia o que ele era capaz de fazer. Tudo bem, gostei da confiança. Mas não havia um detalhezinho sobre o botão de pânico de Nero? Se ele se sentir ameaçado, basta apertá-lo para explodir Nova York. Como se impede isso? Ah. Rachel murmurou um xingamento não muito apropriado para uma sacerdotisa. Isso deve explicar essas coisas aqui. Com a mão tremendo, ela virou outra página da planta. Eu perguntei ao arquiteto mais experiente do meu pai sobre essa parte, disse ela. Ele não conseguiu entender. Disse que as plantas só podiam estar erradas. A 18 metros do subsolo, cercado de paredes bem grossas, há reservatórios gigantes, como se o prédio tivesse uma cisterna própria ou um sistema de tratamento d'água. Está conectado ao esgoto da cidade, mas com um circuito elétrico separado, os geradores, as bombas. É como se o sistema todo tivesse sido elaborado para jogar água para fora e inundar a cidade. Só que não com água, disse Will, com fogo grego. Balde de água fria, murmurou Nico. Olhei para o desenho, tentando imaginar como um sistema desses podia ter sido construído. Durante nossa última batalha na Bay Area, Meg e eu tínhamos visto mais fogo grego do que existiu em toda a história do Império Bizantino. Nero tinha mais. Exponencialmente mais. Parecia impossível, mas o imperador tivera centenas de anos e recursos quase infinitos para planejar. Nero era especialista em gastar a maior parte de sua fortuna em um sistema de autodestruição. Ele também vai pegar fogo, concluí impressionado. Toda a família e os guardas, além de sua preciosa torre. Talvez não, disse Rachel.
O prédio foi criado para autocontenção. Tem isolamento térmico, circulação de ar fechada, materiais resistentes ao calor. Até as janelas são feitas com um vidro especial à prova de choque. Nero poderia queimar a cidade inteira. Sua torre continuaria de pé. Meg abaçou a embalagem vazia de horror. É a cara dele. Will observou as plantas. Não sou especialista nessas coisas, mas onde ficam os pontos de acesso aos reservatórios? Só tem um, informou Rachel. Lacrado, automatizado, com proteção pesada e sob constante vigilância. Mesmo que desse para invadir ou entrar sorrateiramente, não haveria tempo para desarmar os geradores antes que Nero apertasse o botão do pânico. A não ser que a gente chegasse nos reservatórios por baixo, sugeriu Nico. Daria para sabotar o sistema de transmissão sem Nero saber. É isso. Voltamos a essa ideia horrível, disse Will. Eles são os melhores navegadores de túneis do mundo, insistiu Nico. Poderiam passar por concreto, aço e bronze celestial, sem ninguém reparar. Essa é a nossa parte do plano, Will. Enquanto Apollo e Meg estiverem sendo capturados, distraindo Nero, nós vamos pelo subterrâneo desativar aquela arma apocalíptica dele. Espera aí, Nico, falei. Está mais do que na hora de que você explicar quem são esses velocistas das cavernas. O filho de Hades grudou os olhos escuros em mim como se eu fosse mais uma camada de concreto a derrubar. Alguns meses atrás fiz contato com os trogloditas. Segurei uma risada. A alegação de Nico era a coisa mais ridícula que eu já tinha ouvido desde que Marty jurou que Elvis Presley estava vivo logo onde? Em Marte. Os trogloditas são um mito, falei. Nico franziu a testa. Um deus está dizendo para um semideus que uma coisa é um mito? Ah, você entendeu. Eles não são reais. Eliano, aquele autor de Minha Tigela, inventou esse povo para vender mais exemplares do livro dele na Roma Antiga. Uma raça de humanoides subterrâneos que come lagartos e luta com touros? Que ridículo. Eu nunca vi nenhum. Nem uma vez nos meus milênios de vida. Já passou pela sua cabeça que os trogloditas podem fazer um esforço danado para se esconder de um deus do sol? Eles odeiam luz, argumentou Nico. Bom, Você já chegou de fato a procurar eles? Insistiu Nico. Bom, não, mas... Eles são reais, confirmou Will. Infelizmente, Nico os encontrou. Tentei absorver a informação. Eu nunca tinha levado as histórias de Eliano sobre os trogloditas a sério. Mas, para ser sincero, eu também não acreditava em unicórnios até o dia em que um passou voando por minha carruagem de sol e me acertou com um cocô daqueles. Foi um dia ruim para mim, para o unicórnio e para vários países que minha carruagem desgovernada incendiou. Se você diz. Mas sabe como encontrar os trogloditas de novo? Perguntei. Acha que eles nos ajudariam? São duas perguntas diferentes, respondeu Nico. Mas acho que consigo convencê-los a ajudar. Talvez. Se eles gostarem do presente que vou levar. E se não nos matarem logo de cara. Amei esse plano, resmungou Will. Pessoal, disse Rachel, vocês se esqueceram de mim. Eu a encarei. Como assim? Eu também vou? Claro que não, protestei. Você é mortal. E é essencial, disse Rachel. Sua profecia mesmo falou. Fios vermelhos revelam o caminho até então desconhecido. Até agora, eu só mostrei umas plantas, mas posso fazer mais. Posso ver coisas que vocês não veem. Além do mais, tem envolvimento pessoal nisso. Se você não sobreviver à Torre de Nero, não vai poder enfrentar Piton. E se não a derrotar... A voz dela falhou. Rachel engoliu em seco e se curvou engasgada. Primeiro pensei que o achocolatado tivesse descido pelo caminho errado. Dei batidinhas nas costas dela inutilmente. Mas ela voltou a se erguer, as costas rígidas, os olhos brilhando. Soltou fumaça pela boca e achei que o achocolatado não fazia isso. Will, Nico e Meg se afastaram dela com seus puffs. Eu teria feito o mesmo, mas, por meio segundo, achei que tinha entendido o que estava acontecendo. Uma profecia. Os poderes délficos dela tinham aparecido.
até que, congelando de medo, percebi que a fumaça era da cor errada. Amarela bem clara em vez de verde escura, e o fedor, azedo e podre, como se estivesse vindo direto dos sovacos de Piton. Quando Rachel falou, foi com a voz da serpente, um rugido grave e maligno. Apolo virá para minha morada, sozinho, descerá para a escuridão sepulcral. A Sibila não dará mais nada, e ao lutar comigo até o suspiro final, o Deus se dissolverá sem deixar sinal. A fumaça se dissipou. Rachel caiu com o corpo inerte em cima de mim. Bang! Um som de metal sendo retorcido fez meus ossos vibrarem. Fiquei tão apavorado que não entendi se o barulho vinha de fora ou se era meu sistema nervoso entrando em colapso. Nixon levantou e correu até a janela. Meg se aproximou às pressas para me ajudar com Rachel. Will conferiu a pulsação dela e disse: A gente tem que levá-la. Ei! Nichols se virou da janela, o rosto pálido. A gente precisa sair daqui agora. As vacas estão atacando.